A realidade da cruz. Eu quero responder hoje, começar a tentar responder junto com você, o que realmente aconteceu na cruz do Calvário. Porque quando a gente vê as pessoas comentando sobre a cruz, o mundo quando olha para a cruz, vê ali apenas eventos externos. Vê ali um cara que de repente foi muito gente boa, mas que não tinha culpa de nada, e que o mundo condenou, um mártir, sofredor, um cara legal, que foi crucificado, que morreu, um hippie, um revolucionário, alguma coisa desse tipo. Mas o que de fato aconteceu na cruz do Calvário? O que de fato aconteceu ali? Primeira coisa que a gente precisa entender é que ali na cruz nós fomos libertos da morte e do medo da morte. Nós somos libertos da morte e do medo da morte. A Bíblia nos fala sobre essa libertação que a gente recebeu em função daquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele levou sobre si a nossa morte, e Ele derrotou a morte, vencendo a morte e trazendo sobre nós libertação não só da morte, mas do medo da morte. Na cruz, a morte encontrou a sua própria morte na vida de Jesus. Quando você olha para o evento da cruz, você começa vendo isso. Gênesis capítulo 8, no versículo 4, fala sobre o final do dilúvio, e diz que no dia 17 do 7º mês, a arca de Noé repousou sobre as montanhas de Ararat. É incrível que a Bíblia dê esse dia e mês exatos, quando outros eventos não são tão precisos assim, mas aqui a Bíblia deu o dia e o mês exato quando a arca de Noé pousou sobre as montanhas de Ararat. Quando você compara os calendários e faz as contas, você vê que esse dia, o dia 17 do mês 7, é o exato dia quando milhares de anos depois Jesus ressuscitou. É exatamente o mesmo dia em que Jesus ressuscitou, o dia 17 do mês 7º. E esses dados não são dados por um acaso. Eles não são colocados por um acaso, porque na verdade a arca aponta para Jesus, e ao pousar sobre o Monte Ararat, ao repousar sobre o Monte Ararat, a gente começa a entender que a história da arca de Noé fala do fim de uma era e o início de uma outra era. Até o dilúvio, o mundo era uma coisa. Depois do dilúvio, o mundo passou a ser uma outra coisa, um novo começo, uma nova era inicia. E a história de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, também fala do final de uma era e o início de uma nova era. O final do tempo da lei e o início do tempo da graça. O final do tempo dos servos e agora o início do tempo dos filhos. Fala de um novo relacionamento de Deus, fala de uma nova era. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas se você ler no grego, isso também poderia ser traduzido: e assim, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. É como se Deus tivesse interrompido a criação lá no livro de Gênesis e deixasse para terminar só agora na cruz do Calvário. Nós somos parte dessa nova criação em Cristo. Ararat, o nome Ararat, no hebraico Arar, significa maldição, e o nome Ararat significa a maldição foi revertida, a maldição foi quebrada, a maldição foi desfeita, a maldição foi destruída. Jesus, é por isso que eu digo hoje, que quando alguém prega e ensina que na vida de um crente genuíno, nascido de novo, pode haver algum tipo de maldição, isso é uma heresia. Não importa se é maldição hereditária, se é maldição adquirida, comprada, pegada emprestada, não importa. Se existia algum tipo de maldição sobre a sua vida, em Cristo Jesus, essa maldição foi varrida, foi removida, porque Ele morreu levando sobre si todas as nossas maldições. A maldição foi revertida, a maldição foi quebrada, foi desfeita. Veja que a Bíblia trata a morte, Deus vê a morte como um inimigo, tanto quanto o pecado. A morte não é algo que Deus criou, projetou. Deus não planejou o homem para morrer. Deus, quando planejou e criou o homem, não criou o homem para morrer, criou o homem para escolher. Por isso Ele colocou 2 árvores no jardim, 2 árvores especiais. Aqui Adão tem a árvore da vida, e aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa, porque quando dessa você comer, se você comer, certamente, com certeza, você vai morrer. Mas Deus não proibiu que ele comesse da outra árvore.
Então o homem não foi criado nem para viver nem para morrer, ele foi criado para escolher. Ele acabou escolhendo a árvore errada. Isso trouxe morte. Mas Jesus veio trazer Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, para ser implantada em nós. E Zoe é tão forte, tão mais forte, que ela engole e digere a morte. Ele enfrentou a morte, ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. E quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Amém, gente? Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos, que pelo pavor da morte, aqui ele já não fala mais sobre medo, mas sobre o pavor. O medo já virou pavor. Do pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte é a fonte de todos os medos. Eu, quando comecei a escrever, quando eu escrevi esse slide aqui, eu escrevi de um jeito diferente. Depois eu fiquei na dúvida se eu escrevi certo, porque eu tinha escrito assim: o medo é a mãe de todos os medos. Depois eu falei, mas o medo é masculino. Mas então o medo é o pai, o diabo é a mãe, ou o diabo é o pai e o medo é a mãe. Não sei, mas quando esses dois se juntam, dá ruim. Dá ruim. O medo é a fonte, é a origem de todos os outros medos. Medo do futuro, começa com o medo da morte. Medo de perder o emprego. Agora eu já perdi, então eu estou com medo de não achar um novo emprego. Medo da velhice, medo da minha família não ter sustento, medo dos meus filhos não serem abençoados, medo disso, medo daquilo. A raiz de todos os medos é o medo da morte. É o que origina todos os outros medos. Jesus, ele se fez carne justamente para morrer. E morrendo, destruir aquele que tem o poder da morte, nos libertando do medo da morte. E esse verbo destruir, naquele texto ali de Hebreus, no original grego, é katargeo, e katargeo literalmente significa aniquilar. Algo que é destruído pode ser refeito, mas aquilo que foi aniquilado não tem jeito. Até rimou. O que é destruído pode ser refeito, mas o que é aniquilado não tem jeito. Bené, faça uma música aí. Casou, dá para fazer uma música até. Dá para uma letra de uma música. O que foi destruído pode ser refeito. O que foi aniquilado não pode ser refeito. Sei lá. Não tem jeito. Veja o seguinte: Davi, ao derrotar Golias, ele degolou Golias com a própria espada de Golias. A pedrada na testa só botou o bicho em coma. Ele levou aquela pedrada, pum, caiu. Davi foi lá, pegou a própria espada de Golias e degolou Golias. E Jesus usou a própria arma do inimigo, a morte, para pôr fim à morte. Aquilo que o diabo pensava que seria a sua vitória, Jesus pendurado numa cruz, sangrando e morrendo, foi na verdade a derrota do diabo, porque ali Jesus estava destruindo a morte e aquele que tem o poder da morte. Jesus, ele nasceu, foi a única criança no universo e na história que nasceu para morrer. Tem gente que nasce para ser médico, outro nasce para ser engenheiro, outro nasce para ser arquiteto, tem gente que nasce para ser artista, outro nasce para ser cantor, mas Jesus nasceu para morrer. Por isso, quando ele nasceu, a Bíblia diz para nós que ele foi colocado, envolto em linho, em tecido de linho e colocado numa manjedoura de pedra. Por quê? Profeticamente, Jesus já estava sendo visto ali que ele nasceu para morrer. O objetivo último e final da vida de Jesus era ir à cruz, era morrer. Aí você vai olhar no Antigo Testamento e todo mundo que pecou, ninguém morreu. Adão pecou, ficou vivo. Abraão pecou, ficou vivo. Moisés pecou, ficou vivo. Abraão pecou, ele não mentiu a respeito de Sara? Sara, você diz que tem a minha irmã, que senão os caras vão querer me degolar. Moisés pecou. Deus disse para ele: Moisés, fala com a rocha. Ele vai lá, vocês querem água? Não, bateu na rocha. O que ele merecia ali? Fulminado. Morreu? Não, continuou. Davi pecou. Morreu? Não. Sabe por quê? Olha só o que diz Romanos, a revelação sobre isso vem em Romanos capítulo 3, nos versículos 19 a 26, diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei não vem a santidade, não vem a perfeição, vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei o que vem é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora,
sem lei, porque o fim da lei é Cristo. Agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois em Adão, todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora presta atenção no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, ou seja, favorecimento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Para manifestar a sua justiça. A morte de Jesus foi uma manifestação da justiça de Deus, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, bondade, benignidade e graça, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, de Adão até Jesus, nenhum pecado foi punido. Pastor, mas eu já vi na Bíblia que o sujeito pecou, o chão abriu, a terra engoliu. Aquilo foi a consequência do pecado, não foi a punição. Aquilo não foi ainda a punição. Aquilo foi só a consequência. O outro pecou, ficou leproso. Aquilo foi só a consequência, não foi a punição. Porque a punição é a morte. A punição é a morte, e é a morte eterna, não só a morte física, a morte eterna. O que Deus fez entre Adão e Jesus? Todas as vezes que o homem pecava, Deus bolou um sistema onde você sacrificava um animal, e o animal pagava, morria no seu lugar. E durante todo aquele tempo entre Adão e Jesus, todos os pecados foram sendo colocados numa sacola, debaixo do tapete, e Deus foi só acumulando, e cada vez que o homem pecava, a ira de Deus ia subindo. Adão pecou, a ira de Deus. Abraão pecou, mais ira. Moisés pecou, mais ira. Davi pecou, mais ira. E quando chega no tempo de Jesus, a ira de Deus estava na tampa. Aí Jesus morre na cruz, Jesus vai à cruz, e Deus derrama sobre ele toda aquela ira acumulada desde Adão sobre Jesus. A ira que era para ser descarregada em mim e em você, foi descarregada sobre Jesus. Em Jesus. Ele guardou aquela ira durante aquele tempo inteiro, por causa da sua paciência, da sua longanimidade, da sua bondade, da sua graça, para descarregar toda ela em Jesus. E Jesus pagou o preço para que você hoje e eu tenhamos vida, e vida em abundância. E Ele fez isso tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Em Cristo, você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: em Cristo eu fui justificado. Faça essa oração de gratidão e diga: muito obrigado, Deus, porque Jesus pagou o preço por mim. Aleluia, aleluia. Agora veja o seguinte: na cruz, não foi a morte que finalmente aniquilou Jesus depois de horas de agonia. Foi Ele quem entregou o Espírito ao Pai. A Bíblia diz para nós lá em Mateus 27, 50, que Jesus, antes de morrer, deu um brado, deu um grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Caramba, isso é o oposto do que a gente vê nos filmes, né? Nos filmes está Jesus na cruz, sangrando, está sofrendo aí. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi isso que aconteceu na realidade. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Na cruz, a morte na cruz, a morte como foi a de Jesus, que foi flagelado antes de ser crucificado, ou seja, ele sofreu açoites que pegaram desde a sua nuca até o calcanhar, que rebentaram com a sua pele, fazendo com que ele sangrasse. Isso provoca uma coisa chamada choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é quando você perde sangue num volume tal que o sistema cardiovascular não tem mais volume para bombear, não tem mais sangue para bombear, e ele entra em falência. E essa falência é chamada choque hipovolêmico, por falta de sangue. Então na cruz, um sujeito flagelado e que depois é crucificado, ele morre por dois motivos. Número 1, choque hipovolêmico. O sistema cardiovascular entra em colapso por falta de sangue para bombear, para oxigenar os tecidos. Em segundo lugar, por asfixia. Tente se pendurar numa grade, tirar o pé do chão e ficar pendurado por pelo menos 1 minuto. Você vai ver como você começa a ficar cansado e com falta de ar. Você não vai aguentar 1 minuto.
Se você for pelo menos um atleta, talvez você consiga ficar 1 minuto pendurado ali. Começa a dar falta de ar. E o romano crucificava botando debaixo do pé do sujeito um pequeno toquinho de madeira para ele de vez em quando apoiar o pé e tentar levantar um pouquinho, para ficar na pontinha do pé fazendo força para respirar um pouco mais. Quando ele cansava a perna, ele arriava de novo e começava a agonia da falta de ar. Por isso, o cara não morria em 3 minutos, mas levava horas, às vezes dias pendurado na cruz. Aí o sujeito que está em choque hipovolêmico, que está com falta de ar, dá um brado. O soldado romano olhou e falou assim: caramba, verdadeiramente, esse aí era o Filho de Deus. Porque Jesus entregou, ele não foi tomado, o diabo não venceu Jesus, ele entregou a sua própria vida. Isaías 53, de 1 a 5 diz lá: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma tipologia que aponta para Jesus. Jesus é o braço do Senhor. A quem foi revelado? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Quem passava por Jesus na cruz olhava e dizia: não, esse camarada fez alguma coisa. Mas Pedro, que era um homem de ação, disse que Jesus nunca havia cometido pecado algum. Paulo, que era um homem da intelectualidade, diz que Jesus não conheceu pecado. João, que era um homem do coração, diz que nele não havia pecado algum. Pilatos olha para Jesus e diz: eu não vejo nesse homem falta alguma. Judas, que o traiu, disse: eu traí sangue inocente. As pessoas passavam e atribuíam a Jesus talvez alguma falha, talvez isso seja uma punição de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades ele foi moído, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por que nós fomos sarados? Porque a enfermidade é consequência da morte. E Zoe engole a morte, digere a morte, destrói a morte. Consequentemente, Zoe te cura. Amém. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sofrimento físico de Jesus não foi nada comparado com o sofrimento espiritual. Ele foi separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se separaste de mim? Jesus sabia o porquê. Porque sobre ele estava vindo toda a carga do pecado de toda a história da humanidade. E Deus não pode compactuar com o pecado. Então Deus se separou, e ali pela primeira vez, Jesus, em toda a história do Evangelho, Jesus chama a Deus de Deus e não mais de Pai. Ainda uma certa intimidade: Deus meu, mas agora algo separado, distante. Deus, o Deus Altíssimo, está lá longe. Por que me abandonaste? Por causa do pecado. Mas depois ele dá um outro brado, agora restituindo a intimidade: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na cruz, Jesus já não era simplesmente o filho, mas era agora o sacrifício. Aquele que absorve e recebe toda a culpa. Veja só o seguinte: quando Jesus nasceu, olha, presta atenção na doutrina da substituição. Jesus, quando nasceu, apareceram anjos aos pastores no campo anunciando a boa nova. E Lucas capítulo 2, versículo 9 nos diz que a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores, tornando aquela noite em dia. Mas quando Jesus é crucificado, ao morrer, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra, desde a hora terceira, ou seja, desde o meio-dia, até a hora nona, ou seja, até 3 da tarde, para que você e eu, hoje, possamos andar na luz do favor de Deus. Jesus, quando nasce, a noite se torna em dia. Quando ele morre, o dia se torna em noite, para que você e eu agora possamos andar na luz da sua graça, na luz do seu favor. Amém? Na cruz, Deus abandonou o seu Filho para que você e eu fôssemos aproximados. O cristianismo é a única religião. Eu não gosto de tratar o cristianismo como religião, porque religião o cristianismo não é. Mas é assim que o mundo classifica o cristianismo. O cristianismo é a única religião que fala de filiação a Deus. As outras religiões tratam você como uma criatura. Nós somos mais uma criatura, criaturinhas de Deus, como os pássaros, os pombos, as girafas, os macacos, os ratos, as baratas. Somos mais uma criaturinha de Deus, aleluia. Mas o cristianismo fala de você como filho de Deus. O cristianismo é a única religião que fala de um sacrifício substitutivo. As outras religiões falam de você
pagando um preço, pagando um sacrifício. O cristianismo é a única religião que fala de um sacrifício substitutivo. O cristianismo é a única religião que fala de perdão pleno. As outras dizem que há um preço a ser pago, que talvez você seja perdoado, mas ninguém sabe. O cristianismo fala de perdão pleno e é a única religião que prega ressurreição. E é aqui onde o bicho pega. É aqui onde a coisa acontece. Porque a ressurreição é o ponto crucial do cristianismo. O cristianismo não é meramente uma doutrina de fazer bem aos necessitados, aos pobres, aos carentes e ajudar as velhinhas a atravessar a rua. Entenda isso. Isso aí, hoje em dia, qualquer religião advoga isso. Fazer o bem ao próximo, ajudar os necessitados, suprir as necessidades dos carentes, dar comida a quem tem fome. Qualquer religião advoga isso. Hoje, isso inclusive é advogado por políticos. Os partidos políticos advogam isso. Não, nós vamos ajudar. Você jamais vai ver um político indo para a televisão para dizer, gente, votem em mim, porque eu vou mandar matar tudo quanto é pobre. Vai acabar com a pobreza. Nós vamos acabar com a pobreza, matando tudo quanto é pobre. E nós não vamos disparar um tiro. Nós vamos simplesmente cercar os lugares onde tem pobre, vamos deixar eles morrer de fome lá dentro. Você não vai ver ninguém fazendo isso, ninguém falando isso. Todos eles vão dizer, nós vamos dar leite para as criancinhas, vamos abrir escolas, hospitais para todo mundo, vamos fazer o bem, né? Os necessitados vão ter direito a andar de ônibus, de graça, metrô para cima e para baixo, aleluia, BRT, vai ser uma bênção para todo mundo. E a pessoa se ilude e se esquece que política não é feita simplesmente em cima de ideais, mas é em cima de ideologias. E quando você vota pensando que o que o camarada está apresentando para você é ideal, você está sendo enganado, grandemente enganado, porque por detrás há uma ideologia que muitas vezes não é colocada. Nós estamos, por exemplo, agora num tempo de eleição, não estamos? Hoje de manhã tinha um dos camaradas que é candidato a vice-prefeito de uma determinada chapa, e alguém filmou um vídeo dele no congresso do partido dele, há algum tempo atrás. E ele discursando no congresso do partido para uma plateia de militantes do partido, ele dizia... A nossa filosofia é que quem não concorda conosco, quando nós estivermos no poder, quem não concorda conosco, o que vai receber é um paredão e uma bala. E de repente você vota nesse camarada porque ele diz, nós vamos dar leite para as crianças, vamos dar escola para todo mundo, mas você não sabe a ideologia que há por detrás. E você pensa que essa ideologia ficou lá atrás, no tempo da União Soviética, acabou a União Soviética, acabou essa ideologia, não acabou, ela está presente e viva, e se você bobear, você bota ela de volta no poder. Porque por detrás não há simplesmente ideais, mas há uma ideologia. E a gente precisa... O brasileiro vota com base em sentimentos e não com base em ideologias. Se a gente soubesse disso, a gente não estava passando hoje o que está passando. Se o brasileiro soubesse dessas coisas, não estava passando hoje a crise que a gente está passando. Ou haveria uma crise muito menor, não tamanha como ela é hoje. Porque a gente não entende bulhufas a respeito disso. Paulo, quando ele foi a Atenas... numa das suas viagens missionárias, e eu estive no lugar onde Paulo esteve debatendo com os filósofos, eu estive lá, aleluia. Paulo foi a um local onde os filósofos debatiam filosofia, mas também era um lugar de adoração aos deuses. E aí Paulo, quando entra naquele lugar, olha, o cara era inteligente pra caramba, olha a estratégia de Paulo. Ele chega naquele lugar, e Paulo era um homem culto, ele conhecia o latim, que era a língua dos romanos, ele conhecia o grego, que era a língua que unia todos os povos, ele conhecia o hebraico, que era a língua judaica, ele conhecia a cultura de cada um desses povos, e ainda mais. Aí ele entra nesse lugar, vê os filósofos, sabe que esses filósofos são homens inteligentes, e ele olha e diz, eu vejo que vocês, gregos, são pessoas muito religiosas. Eu vejo que aqui existem estátuas de adoração a vários deuses, mas eu vejo que ali existe um nicho vazio e embaixo está escrito ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vim pregar para vocês. É sobre esse Deus que eu quero conversar com vocês. E aí os filósofos, então Paulo, vamos conversar. E eles começam a debater, enquanto Paulo fala sobre Jesus, a bondade, as curas, os milagres e tal. Mas de repente, o apóstolo Paulo diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Aí os caras, opa, Paulo, para, aí não dá. Enquanto você está falando de bondade, de boas obras, de caridade, de amar o próximo, está tudo certo. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia, não, Paulo, não dá. Nós somos filósofos, nós somos homens da razão. Morreu, acabou. Foi para a sepultura, não tem jeito. Se eu fosse Paulo, eu dizia, vocês não sabem de nada, porque eu tenho que contar para vocês agora a história do Lázaro, que foram 4 dias. Jesus ficou 3, mas Lázaro foram 4.
Aí eles iam dizer, não, Paulo, agora você está saindo da área da loucura para entrar na área da mentira. Nós somos homens racionais, isso aí não existe, isso aí não acontece. Eles rejeitaram a doutrina que é o ponto-chave da doutrina cristã. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre a salvação. Se você, no seu coração, crer que Jesus ressuscitou de entre os mortos, e com a sua boca confessar que Ele é o Senhor, você vai ser salvo. Aonde começa a coisa? Bondade, caridade? Não, crendo que Ele ressuscitou. Aleluia. E depois confessando a Ele como Senhor. A ressurreição é uma doutrina-chave, e o apóstolo Paulo chega a dizer que se a ressurreição não existe, a nossa fé, ela é vã, nós estamos aqui perdendo tempo. Estaremos bem melhor em casa lendo um livro de autoajuda. As diversas religiões pregam boas obras e sacrifícios, preconizam ritos e rituais, mas não oferecem ao homem a libertação da culpa e da condenação, porque há sempre uma dívida que ainda precisa ser paga, deixando sempre nos seus seguidores a sensação de insuficiência. Essa aqui é a realidade das religiões, inclusive ramos do cristianismo, que se dizem cristãos, mas que não pregam o cristianismo genuíno, pregam doutrinas de homens, embolada com a Bíblia. Mas a igreja revolucionária é a igreja que está trazendo o entendimento do verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho advoga reconciliação, não com base em obras, mas com base na graça. Jesus morreu e Ele ressuscitou para que você e eu tenhamos reconciliação com Deus, que já não é mais o nosso Deus, é o nosso Pai. Amém. Aleluia!